Como terminar com uma garota que não tem nada a oferecer e que vai se tornar uma sem-teto? Conheci uma garota de 24 anos em uma faculdade comunitária quando eu tinha 20 anos. Nós viemos de origens muito diferentes. Eu era de classe média e tentava encontrar uma maneira mais barata de ir para a faculdade. Ela vivia quase na pobreza e ia à escola porque era forçada pelos pais, que ameaçavam expulsá-la. Ela abandonou os estudos depois de um ano de faculdade, enquanto eu continuei e terminei. Durante o primeiro ano dela, formamos um relacionamento e ela se mudou para o meu apartamento mais ou menos. O relacionamento dela com os pais é praticamente inexistente e ela tem pouca ou nenhuma amiga externa além de uma ou duas mulheres que ela conheceu no ensino médio, aqui são caloteiras na minha opinião. Eu ganho cerca de 80 mil por ano, então vivemos relativamente confortavelmente, mas ainda há alguma pressão nas finanças. Não sei dizer exatamente quando comecei a perder os sentimentos, mas o fato de ela se recusar a trabalhar, não cozinhar e querer comer fora todos os dias, não querer ir à escola e querer comprar e gastar dinheiro continuamente em roupas e outras coisas começou a me irritar cada vez mais. Eu trabalho em um ambiente de trabalho dominado por mulheres, e ver, conversar e interagir com colegas de trabalho que têm tanto a oferecer, hobbies divertidos e aspirações torna tudo ainda pior quando sua namorada está cronicamente online e passa 7 horas por dia navegando no Instagram ou TikTok e acha que fazer sexo é tudo o que ela precisa fazer. Nosso relacionamento não é ruim, nós brigamos de vez em quando como um casal normal, temos uma vida sexual ativa, mas é basicamente isso. Da perspectiva dela, se eu terminasse com ela, seria do nada, mas eu estou praticamente acabado, e sei que poderia seguir em frente rapidamente e não ter nada do que me arrepender, por mais merda que pareça. O problema é que ela não tem emprego, nem finanças, quase nenhum amigo e nenhuma unidade de apoio familiar. Eu não sou um monstro, não quero deixar alguém praticamente sem teto, mas também não quero ficar presa a alguém que não tem nada a oferecer. Não sei o que fazer. Algumas considerações. Se ela fosse uma parceira tóxica ou simplesmente ruim, eu não teria muita dificuldade em terminar, mas ela é bem legal, só muito preguiçosa. Tentei convencê-la a experimentar hobbies ou interesses diferentes para mantê-la ativa, mas ela sempre recusa. Para quem perguntou há quanto tempo ela age assim. Ela não era tão ruim quando ainda estávamos na escola, ela pelo menos ajudava a cozinhar e tinha algumas aspirações de ser enfermeira. Mas acho que quando ela começou a se sentir confortável, seus hábitos foram se desenvolvendo até chegar a esse ponto. Não teria sido um relacionamento de 4 anos se fosse assim que começou. Ela só sai do apartamento quando eu a levo para buscar comida, ela ou dorme ou está no celular. Ela está infeliz com a vida? Ela não é realmente miserável, ela sempre me manda mais de 30 memes no trabalho no IG, e honestamente é uma pessoa bem engraçada, ela tem suas mudanças de humor em alguns dias, mas é assim que ela geralmente é. Eu tentei falar com ela sobre isso mais de uma vez, mas ela acha que eu não estou falando sério ou tenta mudar de assunto. A única vez que eu estava falando sério, ela disse que tentaria olhar os cursos novamente, mas eventualmente não deu certo e eu parei de tentar, ela simplesmente não se importa. A atualização. Para começar, quero agradecer a todos pelos conselhos que recebi no último tópico, pois me ajudaram a formular como eu faria isso. Quando fiz aquela postagem, estava tendo um dia extremamente ruim e não esperava que ele explodisse como explodiu, então acho que não consegui dar a ela uma defesa justa. Também recebi dezenas de mensagens, desde me pedindo para fornecer as informações de contato dela para que pudessem aceitá-la como namorada sexual, até conselhos úteis me dizendo para começar a esconder qualquer coisa valiosa. Quando eu disse que ela veio da pobreza, seu pai é um trabalhador, enquanto sua mãe também vive um estilo de vida semelhante ao que ela vive agora. A casa deles tem talvez 1.100 pés quadrados e fica em um lugar terrível na cidade, e dado o ultimato passado de seu pai, não acho que ele a aceitará de volta, pois ela não volta para casa há anos. Sim, eu falei com ela sobre isso, desde janeiro, talvez 3 vezes. Seja dizendo gentilmente que seria legal se ela saísse mais para encontrar um hobby, no mínimo, ou dizendo diretamente que ela estava desperdiçando tempo no telefone e que ela precisa conseguir um emprego ou voltar a estudar. Cada vez ela mudava de assunto, fazia piada ou continuava por alguns dias antes de voltar ao seu estado normal. Ela é uma parceira gentil, que me pergunta sobre meu dia, sempre tenta me fazer rir ou aliviar o clima quando fico irritado e, geralmente, demonstra muito afeto. O que me faz sentir péssimo quando nada disso funciona mais e eu simplesmente a vejo como outra pessoa. Agora para o confronto. Ontem à noite, quando estávamos nos preparando para dormir, não tirei a roupa e fiquei ali, dizendo a ela que precisávamos conversar. No começo ela apenas sorria e pulava na cama, de joelhos, pensando que eu não estava tão sério assim, mas depois ela conseguiu entender o clima. Eu disse a ela que algo não estava mais certo, que eu tentei fazer isso funcionar e ser paciente com ela nos últimos anos, mas eu não sabia quanto tempo mais eu estava disposto a passar esperando ela conseguir um emprego, voltar para a escola, ou apenas ter um hobby, se alguma coisa. Eu disse a ela que me irritava e me gratificava que ela simplesmente não parecesse se importar consigo mesma, e que odiava que ela não tivesse objetivos ou aspirações.
Provavelmente essa foi a primeira vez em muito tempo que ela foi tão atenciosa durante essa conversa, e concordou com tudo o que eu estava dizendo, até mesmo dando sugestões sobre onde ela poderia se inscrever, quais cursos estavam começando a interessá-la, e até disse que eu poderia dar uma olhada enquanto ela enviasse as inscrições online para ter certeza de que ela não estava mentindo. Na cabeça dela, parecia que eu ainda estava disposto a fazer isso dar certo, e uma parte de mim acreditava que esse seria finalmente o momento em que ela mudaria. Então a próxima parte foi ainda mais difícil para mim e para ela. No começo eu disse a ela que não a amava do mesmo jeito, o que lentamente, mas eventualmente, me levou a dizer que não sentia nada sobre esse relacionamento e estava cansado. Eu estava cansado e queria um novo começo com alguém que fosse mais orientado a objetivos, e queria algo mais da vida. Quando ela percebeu o que eu queria dizer, ela começou a chorar e perguntou por que eu não mencionei isso antes, e eu disse que sempre a convidei para cozinhar, para sair comigo para experimentar alguma coisa, ou para simplesmente voltar a estudar, mesmo quando eu me ofereci para pagar suas aulas. Qualquer coisa. Ela disse que entendia essa parte, mas ficou chateada porque eu não disse que isso estava me levando a perder o interesse nela, porque, da perspectiva dela, parecia que eu ainda a amava do mesmo jeito. Ela começou a se desculpar, dizendo que não estava no estado mental certo e que nada a motivava, e que ela realmente não tinha interesse em nenhum hobby. A única coisa que ela gostava era de passar tempo comigo, que era tudo o que ela esperava quando eu chegava em casa. Nada disso estava realmente afetando minhas emoções, além de me fazer sentir desconfortável, então tentei continuar dizendo, e acho que o estilo de vida dela seria melhor com outra pessoa, mas ela imediatamente me interrompeu e ficou ainda mais em pânico. Ela começou a se desculpar novamente pelo que fez e disse que seria uma namorada melhor, que iria comigo amanhã para onde eu quisesse ir, e que procuraria cursos em agosto que pudesse começar a fazer. Mas ela não queria me perder, já que não tinha mais nada na vida, e odiava completamente que eu parasse de amá-la. Havia tantas lágrimas e ranho que eu disse que teríamos essa conversa novamente quando ela se acalmasse, e finalmente conversamos em mais ou menos 1 hora. Ela implorou para dar a ela 2 meses para fazer uma mudança e dar a ela outra chance, e prometeu que ela mudaria. Novamente ela listou todos os lugares para os quais ela se candidataria e disse que ela seria uma parceira melhor. Eu nunca quis deixá-la sem teto, então isso pareceu uma boa solução, embora eu ainda tivesse minhas dúvidas. Então reafirmei que queria ver outras pessoas, mas ela parecia muito mais inflexível sobre essa questão do que sobre a questão das aspirações de que ela seria capaz de consertar isso. Ela disse para dar a ela apenas 1 mês para tentar fazer o relacionamento funcionar, e me perguntou repetidamente o que ela poderia fazer para fazê-la amá-la novamente, e que ela não queria que eu a odiasse. Ela disse que essa era a pior parte de tudo, na única pessoa que ela tinha acabado de fazer. Parecia que ela estava prestes a ter um colapso novamente, então eu disse ok, veremos como esse relacionamento está em 1 mês. Na minha mente, se eu estou permitindo que ela se recupere por 2 meses, então em 1 mês ela já estará pronta para seguir em frente. Eu também não queria que ela sofresse um colapso mental completo enquanto eu ainda estivesse vivendo com ela, então dar a ela 1 mês para deixá-la consertar o relacionamento daria a ela tempo suficiente para aceitar as coisas. Dormi no sofá ontem à noite e provavelmente continuarei dormindo por um tempo. Ela saiu por volta das 3 da manhã querendo conversar mais um pouco, mas eu disse que estava exausto e que faríamos isso amanhã. Então, ela dormiu no chão ao meu lado pelo resto da noite, se desculpando novamente. Quando eu disse para ela parar, ela silenciosamente disse ok e soluçou um pouco sob o cobertor. Mas isso é tudo o que aconteceu, até agora. Essa foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, mas não me arrependo de nada e me sinto muito melhor deixando tudo sair. Não sei como essa situação estará em 2 meses, mas eu estava firme que era o prazo final. Este post provavelmente será enterrado, então provavelmente não farei outra atualização, já que não acho que ninguém se importará com isso em 1 semana ou 1 mês, mas definitivamente enviarei uma mensagem privada para aqueles que têm me ajudado com isso sobre como isso vai acabar ou para aqueles que só querem ser atualizados. Atualização 2. Tenho refletido um pouco sobre mim mesmo e acho que sei como quero fazer isso que vai ajudar com minha falta de habilidades de comunicação. Sei que não sou uma pessoa perfeita, mas ainda mantenho minhas decisões que tomei naquela noite 100% do começo ao fim. Atualização 3. Olá a todos, já faz quase 1 semana desde minha última atualização, então pensei em atualizá-los novamente. Depois do confronto noturno, não conversamos muito em casa, o clima ficou seco e estranho por 1 ou 2 dias, mas me disseram que sou workaholic por natureza, então foi fácil para mim ficar no hospital como uma distração, mas naquele tempo ela começou a cozinhar novamente. Não estávamos com vontade de sair para comer juntos. No entanto, eventualmente, sentei-me com ela depois que ela pediu uma conversa mais aprofundada sobre o motivo pelo qual eu sentia que nosso relacionamento estava falhando. Ela prometeu não chorar ou ficar chateada, mas queria que eu fosse 100% sincero para que ela tivesse uma maneira melhor de entender, afirmando que queria tentar de tudo para consertar isso. Fiquei realmente apreensivo com isso e não consigo explicar o porquê, mas, depois de 4 anos juntos, eu queria pelo menos fazer um esforço por respeito, embora uma grande parte de mim estivesse com raiva por fazer isso, pois sinto que nunca recebi o mesmo dela.
Houve muitos campos diferentes na minha última atualização, os principais sendo expulsá-la imediatamente e deixá-la antes que piore, tentar encontrar uma maneira de consertar nosso relacionamento, ou terminar o relacionamento de uma vez, mas continuar vivendo com alguém que provavelmente se tornaria absolutamente neurótico. Se eu fosse deixá-la ficar por 2 meses, eu absolutamente não estaria lidando com isso. Levei em consideração todas essas principais discussões de conselhos e li quase todas as respostas. Até mesmo as mais presunçosas, bizarras e totalmente desequilibradas do editor. Mais importante, recebi forte influência daqueles que compartilharam comigo suas histórias passadas, o que os levou a ficarem presos em relacionamentos sem amor por anos ou, eventualmente, a serem capazes de superar seus problemas e ter uma conexão ainda mais forte. Obrigado novamente por suas mensagens privadas que li em muitas de suas vidas. Agora, nossa conversa. Ela disse que viu algo no TikTok onde casais colocam um telefone em uma mesa com um cronômetro e queriam fazer algo parecido, para cada pessoa desabafar o que os deixou chateados. Eu disse que era idiota, se íamos falar sobre nossos problemas seria melhor se não houvesse limite de tempo. Ela finalmente concordou e disse que eu poderia ir primeiro, me perguntando primeiro quando foi o momento em que perdi completamente meu amor por ela. Como eu disse antes, nunca foi uma ação, mas um sentimento desagradável que piorou cada vez mais até chegar a esse ponto e eu disse isso a ela, então ela perguntou quando foi o momento em que me senti mais bravo. Eu disse que levaria algum tempo para pensar por mim e ela disse que estava tudo bem. Depois de alguns minutos, algo me veio à mente. Não consegui formular as palavras certas no começo, mas eventualmente elas começaram a sair. Eu disse a ela que o pior momento foi quando comecei no meu hospital. Para resumir, o ritmo era brutal, era um trabalho constante com pouco ou nenhum tempo de inatividade, pois eu estava constantemente aprendendo coisas novas que a escola nunca me ensinaria, enquanto esperavam que eu fosse capaz de lidar com isso como profissional, foi sem dúvida o momento mais estressante em que já estive e sinto que outros enfermeiros podem se identificar aqui. Aquele ano fortaleceu a maneira como penso agora, que o trabalho duro compensa, se você tiver motivação e paixão. Eu disse a ela que acho que foi quando comecei a perder os sentimentos mais rápido, vendo-a em casa sem fazer absolutamente nada. Chegando em casa sem comida feita, sem trabalhar, sem aprender nada, completamente presa à internet sem nada para mostrar. Eu disse que ficava ainda mais chateada quando dava sugestões de empregos com horários bem fáceis, ou de encontrar um novo interesse na escola que daria mais certo do que da última vez, apenas para ser rejeitada em todas as minhas tentativas. Eu disse a ela categoricamente que isso me enojava. Ela me perguntou por que eu não fiz disso um problema maior na época, que eu deveria ter comunicado isso a ela, mas eu disse que há algumas coisas que não deveriam ser ditas, que eu não deveria ter que lembrá-la de lavar a bunda, comer, fazer outra coisa além de ficar mexendo no celular sem pensar por horas a fio, todos os dias. Eu também disse a ela que depois de voltar do hospital durante dias mais estressantes, a última coisa que eu queria era passar meu tempo implorando para minha namorada fazer algo produtivo, então eu segurei minha língua e me acomodei, pois ela ainda era legal e atenciosa. Eu não tinha outros motivos para terminar, e então o ressentimento piorou a partir daí. Foi por aqui que me tornei mais cruel com meu arrependimento agora, mas ainda vou registrar isso como fiz com todo o resto. Eu disse a ela que quando ela largou a enfermagem, eu fiquei chateado, pois senti que ela era mais do que capaz de fazer o que eu tinha feito. Mas depois de passar mais tempo no relacionamento, e passar mais tempo conhecendo-a, eu sabia que com o tipo de pessoa que ela era, não havia como ela ter terminado. É por isso que sugeri trabalhos mais fáceis e tranquilos, especializações menos exigentes para a escola, merda, mesmo que ela só cozinhasse ou encontrasse um hobby interessante naquele momento, eu teria apreciado. Ainda assim, ela escolheu não fazer nada por anos, é apenas o tipo de pessoa que ela era e por isso que me senti acabado romanticamente com ela ao longo do tempo. Ela me perguntou se eu a odiava, e eu disse que não sabia. Eu disse que ela era muito amorosa e gentil, mas eu odiava como ela lidava com sua vida até aquele ponto. Que eu não sentia nenhuma má vontade em relação a ela depois de expor tudo, mas também não sentia mais nada, eu apenas me sentia acabado e pronto para seguir em frente. Durante toda essa conversa, mantivemos contato visual, e houve momentos em que parecia que ela iria quebrar, mas, como ela disse, ela permaneceu o mais calma que pôde enquanto eu dizia o que tinha a dizer. Eu disse a ela que tinha terminado e que ela poderia dizer suas pazes agora, mas ela perguntou se poderíamos continuar a conversa mais tarde e se trancou em nosso quarto pelo resto do dia. No dia seguinte, sentamos novamente e terminamos a conversa. Ela me disse que acha que está deprimida, dizendo que não se sentia triste antes daquela noite, apenas não tinha motivação para fazer nada. Recebi algumas mensagens me dizendo para pedir que ela fizesse um teste de TA, mas quando comecei a tocar no assunto, ela foi muito inflexível de que não era algo com que ela se sentisse confortável. Eu sabia que ela não gostava de agulhas ou de ir ao hospital em geral, mas sua recusa categórica em fazer o teste de distúrbios quando eu disse a ela que não era nada parecido com uma visita regular ao hospital me surpreendeu. Ela me perguntou se ela fosse capaz de mudar seus comportamentos, se eu lhe daria outra chance. Eu disse que não sabia, pois não sentia nada agora e não sabia se ela fazendo isso traria algum sentimento de volta. Especialmente porque levou meu ponto de ruptura para fazer isso.
Ela perguntou se havia algum acordo, e eu disse a ela novamente, se em um mês eu sentisse que havia razão suficiente para ficarmos juntos, eu ficaria, mas que não havia garantia de que meus sentimentos se tornariam. Mas eu igualaria qualquer esforço que ela também fizesse. Ela ficou frustrada com a minha resposta, mas eu disse que era assim que seria. Ela me deu um pedaço de papel para olhar, no qual ela estava trabalhando ontem à noite, que tinha uma lista de hobbies e interesses que ela queria pesquisar, os dois principais sendo fotografia e culinária novamente. Ela me disse que estava pesquisando sobre isso e também me mostrou seu telefone como prova de que estava se candidatando no Indeed e no Glassdoor para algumas vagas de nível básico nas quais poderia ser contratada. Eu disse a ela que se ela fosse capaz de mostrar paixão ou interesse suficiente nesses hobbies que ela demonstrou, eu não me importaria com ela trabalhando, apenas qualquer coisa para se aprimorar. Mas se ela não fizesse nada, então seria melhor procurar um novo emprego para ajudá-la se ela se mudasse. Também me perguntaram em mensagens privadas se eu tinha alguma amiga pessoal para conversar. Há duas colegas de trabalho a quem confio algumas informações, considerando quantas horas trabalhamos juntas em nosso hospital, e em quem confio completamente, pois, na minha opinião, elas são extremamente pé no chão. Ambas disseram que eu acabaria sendo bombardeada de amor e que tudo voltaria a ser como era antes, e que eu precisava permanecer firme em seguir em frente. Eles têm amigos muito prestativos que até se ofereceram para me deixar ficar lá por algumas noites, dando a razão de que eu cairia na manipulação dela se continuasse perto dela, nas próprias palavras deles. Mas não pareceu certo, já que ainda estou tecnicamente em um relacionamento, mas eu disse que consideraria se a situação piorasse. Mas, novamente, eu os acho de castigo, então sempre tento levar seus conselhos a sério. Apesar de inúmeras mensagens de todos vocês, privada ou abertamente, me dizendo que isso seria um erro, quero fazer uma tentativa de dar uma última chance. Embora eu me sinta muito fechado e resguardado e ainda me sinta indiferente com nossa situação atual. Mas muitos de vocês me disseram que isso pode eventualmente mudar com bastante trabalho de ambas as partes. Também segui o conselho daqueles que disseram para cortar as relações íntimas, a que era minha intenção desde o começo, de qualquer forma, continuando a dormir na sala de estar. Mas todos os dias ela tem dormido no chão bem abaixo de mim, mesmo quando eu digo a ela que prefiro ficar sozinha com meus pensamentos, dizendo-me que isso é algo que ela não aceitaria.